Uma boa noite a todos e que todos sejam bem-vindos à nossa casa. Vou ler um pequeno trecho do convite de Sheila pelo Espírito Sheila. No terreno da palavra. Examina a tua conduta no terreno da palavra. Nascida do discernimento emocional, a palavra consola, reergue, esclarece, educa e alivia. Originada do desequilíbrio interior, destrói, fere, agride e imobiliza. Lembra que toda palavra carrega consigo a carga vibratória dos pensamentos e emoções que lhe servem de matriz. Por essa razão, aprende a ouvir com atenção e a falar sem precipitação, a fim de não caíres nas redes do remorso, obrigando-te à reparação necessária para recuperar a paz na própria consciência. Sejam todos uma boa palestra e que assim seja. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de luz, de orações. Aos que estão chegando pela primeira vez, sejam fraternalmente abraçados por todos nós, encarnados e desencarnados, e juntos possamos participar deste banquete espiritual que nos é ofertado na noite de hoje. Para tanto, nos preparando para esse banquete, silenciamos os nossos pensamentos e buscamos a Deus, a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, para agradecer ao nosso Pai este momento concedido a nós de aqui estarmos. Por esse dia, Senhor, por mais esse dia em nossa experiência reencarnatória. Agradecermos a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos até o dia de hoje e por aqueles obstáculos que já superamos. Graças à misericórdia divina,
a presença da providência junto a nós, em nome do Mestre Divino Jesus, nosso guia e modelo. Que possamos nessa oportunidade agasalhar em nossos corações a mensagem que nos será trazida pela nossa irmã, através da palavra, com a carga vibratória que lhe é própria, possa nos alimentar, nos fortalecer e promover em nosso íntimo aquele bem-estar físico e espiritual que buscamos. Abençoe, Senhor, os nossos propósitos de aqui estarmos, em busca do esclarecimento espírita, iluminando os nossos pensamentos, os nossos corações, para que possamos desfrutar em nós mesmos do amor divino. Assim, Senhor, com gratidão, com humildade e simplicidade, sabendo da riqueza espiritual deste encontro, possamos estar preparados para mais uma vez recebermos as bênçãos que recaem do alto sobre todos nós. Que a paz esteja com todos e neste momento, pedindo a permissão ao mentor espiritual desta casa, aos bons espíritos, para darmos por iniciada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja, graças a Deus. E conosco, nossa irmã Elza, quase ninguém conhece, né? Que hoje tem a incumbência de nos transmitir a mensagem com a sua fala sempre motivada, uma experiência longa na seara de Jesus, que nos é motivo de grande satisfação tê-la junto de nós. Por favor, dona Elsa. Boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. Mais uma vez, aqueles que estão vindo pela primeira vez à nossa casa, recebam todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, o nosso abraço fraterno. Nós vamos então, nesse momento, ler a parte do Evangelho, a mensagem de Jesus, e que eu escolhi assim de última hora. Bem-aventurados os puros de coração. Instruções dos Espíritos. Deixai vir a mim os pequeninos. João, o Evangelista. Paris, 1863. Disse o Cristo: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, tão profundas em sua simplicidade, não apelam apenas às crianças, mas àqueles que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava assim a infância espiritual da criança formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submissa ao jugo dos instintos e ainda não integrada à ordem superior da razão e da vontade, exercida em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens viessem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Ele submetia assim as almas à sua doce e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que clareou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata de acreditar instintivamente e de obedecer automaticamente.
É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, chegou o tempo no qual os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que liga o que foi ao que é. Em verdade eu vos digo, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e aqui está o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Que Jesus nos abençoe a todos. A mensagem, que nos toca, assim, alguns de nós de maneira especial, pelo fato que muitos de nós ainda vacilamos diante das adversidades da vida, das coisas que nos acontecem, e no nosso ambiente de trabalho, no lar, junto com nossos familiares, aonde estivermos, muitas vezes nós esquecemos de que Jesus nos convida a ser como as crianças puras de coração, e muitas vezes não sabemos relevar certas atitudes daqueles que caminham conosco, e nós mesmos nos colocamos muitas vezes avessos aos ensinamentos de Jesus, negligenciando o seu ensinamento, o amar uns aos outros, como Ele nos amou. Como diz ele chamava não as criancinhas, de uma certa forma, as criancinhas representavam nós, os homens, os adultos da época e até os dias de hoje, que a sua palavra é para sempre. Era a nós que ele chamava a realidade, era aos criminosos, aos viciosos, aos religados à própria sorte, aos oprimidos, aos excluídos, todos aqueles que muitos caminhavam por labirintos provocados por nós mesmos, e os quais ele chamava para junto dele. E aquelas criancinhas somente nos representavam, porque ele queria que nós fizéssemos igual a eles, que caminhássemos na sua direção, ainda que seja de passos vacilantes, mas confiantes no chamado dele. Nós adultos, que achamos que sabemos das coisas, entendemos que não sabemos de nada, tão pouco, já que negligenciamos no nosso dia a dia, muitas vezes, o chamado de Jesus, que nos convida a ir até Ele, como as crianças do Evangelho. Na época ele diz que nada tinha que ensinar às criancinhas, porque elas ainda não entendiam a razão do discernimento, do entendimento, porque eram infantis. Eram espíritos já, vamos dizer assim, de tantas reencarnações velhos, mas estavam ocupando o corpo infantil. O espírito também, mesmo sendo já reencarnações sucessivas, milênios, mas ali naquele momento se apresentava como uma criança. Ele falava para os adultos, para que fosse igual a elas, que com passos vacilantes caminhavam, amparados pelos seus afetos, os quais ensinavam os primeiros passos, as primeiras palavras, e eu aprendendo as lições no dia a dia em sua caminhada, até que chegasse à fase adulta. Então Jesus nos chamava à realidade. Não só naqueles tempos
em todos os tempos que caminhamos depois da sua vinda, para nos ensinar a amar, a perdoar, a entender o nosso próximo, a amar aqueles que se encontram à retaguarda, a amar os criminosos, os viciosos, entendendo que ninguém é melhor que ninguém, que nós já passamos por tudo isso, que nós já fomos também. Trilhamos esses caminhos tortuosos em existência passada e hoje aqui estamos a passos lentos, mas entendendo que estamos a caminho da luz, a caminho da evolução e vamos caminhando, uns auxiliando os outros, dando as mãos aos outros, que possamos nós, como diz o Evangelho, a doutrina espírita se expande por toda parte. Ela é um leque, ela alcança toda a humanidade. Cabe a nós que temos um pouquinho de entendimento da mensagem de Jesus, fazer que seja levada a palavra do Divino Mestre a todas as criaturas, até de uma maneira especial para com aqueles que se encontram excluídos, aqueles que muitas vezes nós olhamos com o olhar atravessado, muitas vezes dirigimos palavras que não condiz com o ensinamento de Jesus, fazemos julgamentos errados, temos atitudes não de um verdadeiro cristão em relação àqueles que caminham conosco, que precisam ainda que estendemos as mãos em sua direção. Caídos já estivemos, e mãos amigas se estenderam em nossa direção. Hoje cabe a nós, amparados pelo alto, não negligenciar o apelo daqueles que caminham conosco, daqueles que com o olhar súplice muitas vezes nem sabe como dirigir a palavra, falam de maneira incorreta por N motivos. Sejamos nós entendedores da situação dos mesmos, porque nós não somos melhores do que eles. Se hoje estamos já um pouco melhor, é porque outros nos estenderam as mãos. E nós aqui estamos nessa abençoada doutrina, que tanto nos esclarece, que nos liberta, que nos consola, que abre os nossos horizontes, as nossas visões para um mundo melhor, entendendo que nós não estamos aqui de passeio, nós estamos aqui como as criancinhas do Evangelho vacilantes, caminhando na direção da luz, caindo, levantando, mas entendendo que já não temos mais a luz escondida debaixo do alqueire, já se faz luz para todos nós, que a doutrina dos Espíritos, Consolador prometido, como Jesus nos disse, que enviaria o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, para nos revelar todas as coisas que na época não era possível nós entender ainda, e outras que não nos foram reveladas. Mas hoje, com a terceira revelação da doutrina dos Espíritos, ela está disseminada por toda a face da terra. Ninguém mais pode dizer que não sabia.
porque por todos os meios de comunicação, em toda parte, se faz ouvir a voz do Divino Mestre Jesus, a voz das mensagens que vêm dos Espíritos de escola, a nos trazer a boa nova, a nos trazer as mensagens de consolação, a nos amparar nos momentos difíceis da nossa caminhada, a nos estender as mãos de quando nossos joelhos se dobram pelo peso do fardo em nossos ombros, que nos coloquemos de pé, que não tenhamos medo do dia de amanhã, vivemos o dia de hoje cheio de esperança, focando no bem, desejando o bem, fazendo o bem, que o bem virá até nós por meios que desconhecemos. Jamais seremos abandonados pelo alto. Jamais as palavras de Jesus vão passar. Ela vai permanecer para sempre em nossos corações, na nossa memória. E um dia vindouro, nós vamos estar diante de Jesus, se nós aceitarmos o chamado dele. E quando ele diz: se queres me seguir, pegue a tua cruz e siga-me, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes da alma. Ele nunca excluiu da vida dele os necessitados de ajuda, os leprosos, criminosos, prostitutas, seja quem for. Ele sempre abraçou a todos com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Ele foi de uma humildade transparente, deu grande exemplo de bondade, de amor, perdão, se fez pequeno para que pudéssemos crescer diante de Deus. E, no entanto, ele era e é o governador do planeta Terra. Antes que a Terra existisse, ele já era. Sejamos gratos a Jesus, que sempre nos amparou, que sempre nos intuiu, nos instruiu para que seguimos o caminho do bem. Nós é que vacilamos, nós é que preferimos em existências passadas adentrar pela porta larga, se comprazendo com os prazeres do mundo que oferecia. Mas hoje, tantos de nós procuramos e aceitamos entrar pela porta estreita, porque é ela que vai nos conduzir até o Cristo Jesus. Que os nossos caminhos não foram floridos, se eles não foram floridos, se espinhos e pedras encontramos, mas superados foram. E flores perfumadas foram se espalhando pelo caminho para que pudéssemos passar sem que os espinhos ferissem. Porque as mãos poderosas de Jesus
e o olhar amoroso de Jesus nos acompanhava diuturnamente e nos acompanha. Que possamos viver os dias de hoje como se o último fosse. O passado está feito, não tem como voltar atrás, mas tem como fazer o melhor hoje, para que no amanhã belas flores floresçam no jardim do amor. Depende de nós. Lancemos a boa semente para colher bons frutos. Não precisamos ir atrás de ver a sorte, o que vai nos acontecer, o que fizemos no passado, o que está acontecendo. É só nós prestar atenção e focar naquilo que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, como estamos vivendo, que nós já vamos saber o que nós fomos no passado e como será o nosso futuro, porque vai lá na frente, vai respingar no nosso caminho, na nossa vida, tudo que fizemos hoje. Então, não temos mais como nos permitir a cometer erros conscientes. Sabemos que somos humanos, sujeitos a erros, mas quando sabemos que estamos errados, que possamos nos redimir diante de Deus e de nós mesmos, fazendo o propósito de nos melhorar. Que a humildade possa fluir nossas almas, para que possa ela matar o orgulho e o egoísmo, chaga da humanidade. O egoísmo, aquele que pensa, que a gente pensa só em nós, esquecemos do próximo, pouco pensamos no próximo, se preocupamos mais com nós. Nós temos, o egoísmo é filho do orgulho. Temos que destruir em nós esses sentimentos que ainda trazemos em nossas almas, arraigadas no nosso ser imortal de eras passadas, mas que aos poucos nós temos que eliminar para que possamos transformar em pessoas melhores e no mundo melhor para com todos, que possamos conviver como irmãos que somos, filhos de Deus, o mesmo Pai que nos criou para a glória de Deus e para a nossa alegria. Mas se persistimos alimentando o orgulho e egoísmo em nossos corações, os bons sentimentos são enfraquecidos e os quais devem ser tratados com carinho, com muito amor, regado dia após dia, pela prece, pelos bons pensamentos, boas atitudes, pelo silêncio, evitando soltar no ar palavras que ferem, que magoam. As pessoas às vezes fazem isso sem pensar, porque quem faz não nota, não sente, mas quem recebe sente. Então pensamos no próximo, pedimos a Deus, a Jesus, o discernimento, a humildade, a paciência, para saber lidar com todos aqueles que caminham conosco. Seja onde for, no trabalho, nós podemos auxiliar aqueles que estão junto de nós, com um sorriso, uma palavra de incentivo, um olhar, um toque no ombro, um cumprimento. Tudo isso são motivos para reerguer as pessoas, uma pessoa que está em sofrimento, com dor na alma,
podemos todos nós ser um pouco anjos para com aqueles que estão junto de nós. Um pouquinho que seja, estamos trabalhando em nós a angelitude, trabalhando em nós os bons sentimentos, que são eles que vão nos levar até Deus. Nós não podemos mais, depois de termos o conhecimento da doutrina dos Espíritos, que tanto nos alertam para vivenciar o amor para com todos, para o perdão, para disseminar a paz e a harmonia entre todas as criaturas, para que tenhamos bons diálogos, sem reação, discussão, reagir de maneira ponderada, consciente de que estamos procurando melhorar a situação e não piorar a mesma. A doutrina que consola, que esclarece, nos torna melhores a cada dia que passa, nos faz mais leve, os nossos passos são mais ligeiros, mais leve, suave. Nós vamos sentir a brisa quando passa por nós como a carícia de Deus. Nós vamos sentir na alma tudo aquilo que é benéfico para nós. Nós vamos tornando mais sensíveis. Muitas vezes, pela nossa sensibilidade que já fomos adquirindo, facilmente, muitas vezes as lágrimas correm sobre a nossa face, sem que possamos controlar. Mas não é lágrima de desespero, são lágrimas que vertem da alma, que muitas vezes ela está sentida, porque já não é mais a mesma de antes, porque nós nos tornamos mais compatível com as coisas divinas, com as coisas que nós compartilhamos com o alto, através dos bons pensamentos, das boas atitudes, da fala, da prece. Nós estamos sempre conectados com a espiritualidade amiga e dessa forma nós vamos nos melhorando, vamos nos tornando mais sutis. E em reencarnações futuras já não seremos os mesmos, já não teremos esse mesmo corpo físico, já estaremos com outros corpos mais suaves, mais leves. E assim nós vamos caminhando em direção a Deus, à luz, evoluindo pouco a pouco, ainda que seja caminhando pela porta estreita, entre lágrimas e sorrisos, entre pedras e espinhos, mas serão salpicados de pétalas de rosas, porque temos também a presença da nossa amada Mãe Maria de Nazaré e daqueles que nos amam, aqueles que nos antecederam e que muitos ainda nos acompanham de uma maneira especial, nos amparando, nos assistindo, porque Ele sabe da nossa caminhada, que sejamos gratos a eles, que compartilharam nossas vidas e que hoje se encontram no mundo dos espíritos, mas muitos deles já em esferas superiores, ou já em trabalho, na seara bendita de Jesus, e estão entre nós, nos dando força e coragem para seguir em frente. Não sejam eles esquecidos, lembrados com carinho, com afeto, com gratidão, porque fizeram parte da nossa caminhada, nos ajudaram a evoluir,
ainda que for pelo sofrimento, mas também com muito amor. Aqui estamos, tirando lições de tudo que vivemos, nessa caminhada e em outras. Mas nessa nós já aprendemos muito, que possamos tirar lições de tudo, para que possamos, quando sairmos daqui, dar um voo mais alto em direção a Deus, e aqueles que compartilharem nossas vidas, que nos amaram e foram amados, que possam também se fazer presente, dizendo: mas a etapa da vida foi vencida. Agora é seguirmos em direção a Deus, trabalhando para Jesus, com Jesus e por Jesus, aonde estivermos, como irmãos em Cristo, seja encarnados ou desencarnados, que possamos seguir as pegadas de Jesus diuturnamente, com amor, com gratidão, não lamentando, não lamuriando, e sim agradecendo sempre, porque hoje somos muito mais melhores do que fomos ontem. Que Jesus nos abençoe a todos, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos dê força e coragem para seguir adiante, nos dê o discernimento, a humildade, e que possamos, como criancinhas, caminhar na direção dele, amparado por ele, pelo seu olhar amoroso. Obrigada a todos, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, todos aqueles que se encontram lá fora, até onde a nossa voz chegar, nosso pensamento. Um grande abraço a todos e um beijo no coração de todos aqui presentes, daqueles que aqui não estão, espalhados por esse mundo afora. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não, casamos. Muito obrigado, Dona Elza, por essa mensagem poética, chegando aos nossos corações. Mais uma vez, nos aconcheguemos em torno da prece, como dissera Jesus: orai e vigiai. A prece, que é este socorro à distância, esse canal de ligação com as forças sublimes do alto. Possamos nos aquecer em torno da prece. Disse-nos Jesus: aonde está o teu pensamento, aí tu estás. Que possamos, então, com os nossos pensamentos, irmos até o nosso lar, nos percebermos dentro do nosso lar, acompanhados pelos bons espíritos, para que o nosso lar receba essa visita fraterna, impregnando o ambiente destas energias sublimes, reparadoras, para que todos os que convivem neste ambiente, no santuário das almas, a presença divina destes mensageiros, nos acolhendo, nos abraçando, favorecendo que a árvore do Evangelho dê frutos neste ambiente, onde todos nós possamos conviver em harmonia, em união, em paz. Trazer Jesus para o nosso lar, para que os nossos corações possam bater no ritmo do Mestre,
para que as nossas almas se iluminem e possamos frutificar onde quer que estejamos, porque já podemos pautar a nossa existência nas bases do Evangelho, sendo este o caminho, a verdade e a vida. Que do nosso lar possamos lembrar dos lares vizinhos, da nossa comunidade, da nossa cidade, dos lares do Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que deste ponto de luz onde aqui estamos, possamos refletir a luz de Deus a partir de nós, porque estamos em sintonia, uníssono com as forças superiores. Por isso agradeçamos através da prece este banquete de luz, alimentando-nos espiritualmente, para continuarmos cada vez mais nas pegadas de Jesus, nos tornando cartas vivas do seu Evangelho. Com as palavras do Mestre, que nos ensinou através da prece, sendo esta modelo para tantas outras, possamos nos dirigir a Deus nosso Pai, dizendo-lhe: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, por caridade, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações do mundo, livrando-nos de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, espiritualidade amiga aqui presente. Com esta gratidão, com esse pedido, nós damos por finalizada a exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja, Senhor.